Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 3 agora, capítulo 24 da identidade dos espíritos. Então agora é provas possíveis de identidade. Então essas provas possíveis de identidade é justamente onde nós conseguimos a verdadeira identidade, onde nós descobrimos realmente, de acordo com a verdade, se realmente aquela manifestação tem fundamento, se procede. Nós devemos tomar muito cuidado com as manifestações dos espíritos. Independente, desde o mentor da casa até o espírito mais pobrezinho, vamos pensar dessa forma, mais pobrezinho que se manifesta na casa espírita, no trabalho de obsessão, precisa que todos eles seja passado pelo crivo da razão. E aqueles que se opor ao crivo da razão, descarta esses espíritos, porque são espíritos mistificadores. E nós temos visto muitas instituições espíritas no Brasil, vamos falar em matéria de Brasil, que dá dó, no bom sentido do termo, o quanto os obsessores, os espíritos das trevas, aproveitando-se da ignorância dos membros, ali eles mandam e desmandam. Até porque os encarnados não estudam. O dia que as pessoas entender que o estudo é tudo, que o conhecimento é tudo, a humanidade vai deixar de ser usada pelas trevas como no ano de 2000, até no ano de 2022, a humanidade é usada. Mas é triste saber disso. Mas semelhante atrai semelhante. Porque manifesta, qualquer espírito que manifesta ali, um espírito sofredor ou um mentor, ninguém se preocupa. Você entendeu? Ninguém se preocupa em questionar. As pessoas ficam todas ali, parece que neutralizadas, sobre a influência. Olha só para você ver, continuando, objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Vamos voltar? Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar
desenvolver. É lógico que daqui em diante, da questão 256 em diante, Kardec vai procurar desenvolver essa questão melhor para que possamos compreender. Mas vejamos, objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, só que isso aqui é relativo, que um espírito que tome um nome suposto, você entendeu? Espíritos charlatões, mistificadores, impostores, é o que Kardec está querendo dizer. Esses espíritos, nós temos que tomar muito cuidado com eles, porque esses espíritos não são confiáveis. Por isso que no final do livro dos médiuns, Kardec trata do assunto mensagens apócrifas. E quantos milhões de mensagens apócrifas nós vemos sendo espalhadas e se espalhando por aí todo instante, por médiuns indisciplinados, imprudentes, médiuns irresponsáveis, intuídos, assessorados por médiuns das trevas, assessorado por espíritos das trevas, charlatões, mistificadores. Falando mal? Não, isso é um estudo para que as pessoas fiquem atentas. Se às vezes os evangélicos, os católicos ou outras denominações religiosas descem a lenha nos espíritas, eles não estão errados. Errados são aqueles que dizem que eles estão errados. Porque você sabe por que eles estão certos? Porque é lamentável como que os espíritas não procuram se precaver. Os espíritas não se preocupam em se precaver. Eles não procuram se precaver. Agora, nós já tivemos a oportunidade de dizer, espíritas, 97% dos espíritas são charlatões, ou melhor, pseudos. E pseudos é o mesmo que charlatão, mistificadores. Então, são esses os charlatões que têm dado oportunidade às outras religiões de considerar tudo que vem do espiritismo como sendo obras demoníacas. São esses pseudos espíritas que dão motivo que as outras religiões tratam o espiritismo como obra do demônio, obra do Lúcifer. Porque os espíritas, esses pseudos, eles são inescrupulosos. Eles não se preocupam com a mensagem. Por isso o termo charlatão. Por isso o termo mistificador. São tão mistificadores que eles não se preocupam com as consequências dos atos. Então eles se reúnem numa encruzilhada, se reúnem em outra encruzilhada, eles se reúnem no Pai de Santo, eles se reúnem como Buenas Dichas e são tão cara de pau esses indivíduos, encarnados e desencarnados, que eles assumem que aquilo ali é espiritismo. Buenas Dichas. Umbanda. Pai de Santo. Esses místicos todos
não tem vínculo nenhum com o espiritismo, e sim vínculo com as trevas, vínculo com os obsessores, uma vez que obsessores no corpo físico sendo assessorado pelos obsessores da erraticidade. Então, quem tem, de certa forma, depravado, distorcido o nome do espiritismo, ou melhor, os conceitos do espiritismo, são esses irresponsáveis. Porque os espíritas, os 3% de espíritas que verdadeiramente são espírita, têm feito de tudo para poder mudar esta situação. Mas sabendo que o místico, a proporção é maior, o trabalho dos 3% praticamente quase não é visto, não é detectado. Mas nós sabemos que o bem vence. O bem não venceu. O bem não vencerá. O bem vence. O bem é presente. O amor é presente. O amor não é passado. O amor não é futuro. Muitas pessoas dizem assim: ai, mas eu amei tanto ele. Eu amei tanto ela. E hoje você não o ama? Não. Então, porque você nunca o amou. Porque o amor, o bem, a caridade sempre foi presente. Espero um dia amá-lo. Ou amá-la. Você espera um dia? Sim. Então isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque se você ainda espera, a espera não existe. Por que não existe? Porque tudo é presente. Então, ou você ama, ou você não ama. Ou você sente, ou você não sente. Ou você respeita, ou você não respeita. Não existe espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eles se repelem. Então, ou é, ou não é. Então, você entendeu, mais ou menos? Porque se eu for explicar cientificamente, muitas pessoas não vão entender e eu respeito. Tem que ser aos pouquinhos. Nós devemos tomar muito cuidado. Olha só, objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto. Isso aqui são espíritos das trevas que tomem nome suposto. Porque nós temos que entender também que espíritos do bem tomam nome suposto. Como, por exemplo, você sabia que, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo, eles são diretores espirituais. Vamos pensar assim, numa boa parte de casas espíritas do Brasil e do mundo. Só que nós temos que entender que esses espíritos, raramente, eles se fazem presente àquelas casas. Raramente. Porque esses espíritos, eles são tão, assim, incumbidos, eles são tão responsáveis, o trabalho deles é tão imenso na parte espiritual, que eles
não são diretores espirituais de uma casa. Ah, lá na casa que eu trabalho, o diretor espiritual é Bezerra de Menezes. Lá é Eurípides Barçanufo. Lá. Tudo palhaçada. Isso aí é pretensão das pessoas. Isso aí é vaidade. Só por querer, através de status, aparecer. Isso é vaidade. Você não vê uma casa espírita lá na frente escrita assim: Casa Espírita Tia Joaquina. Aí você vai procurar saber lá, mas quem é essa Tia Joaquina? Ah, Tia Joaquina era a avó do presidente atual da casa aqui. Ah, mas quem foi ela? Ah, uma lavradora que morou na roça mais de 50 anos. Carpia café, colhia arroz, colhia milho. Mas já tinha conhecimento de espiritismo? Não. Então por que ele colocou o nome dela ali na parede ali? Em consideração ao fato dela ter existido. Você não vê. Casa Espírita Geraldo. Casa Espírita Benedito. Mas Casa Espírita Bezerra de Menezes, Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Meimei, Sheila, Casa Espírita Joana de Ângeles. Gente, isso é vaidade. Isso é vaidade. Eu, na casa que eu trabalho, que eu frequento, eu não apago o nome lá na frente, Casa Espírita Eurípides Barçanufo, eu não apago. Por uma determinação de vó Leontina. Que um dia, tendo ela na mocidade da mediunidade, olha só você como é que é as coisas. Porque existe a infância da mediunidade. Existe a mocidade da mediunidade. Mas ela me disse que lá na mocidade da mediunidade dela, das faculdades mediúnicas dela, o professor Eurípides muito a amparou. Então, por isso, ela pediu para que eu colocasse o nome de Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Esse é o motivo, porque se não fosse, eu já tinha apagado aquele nome. Porque eu detesto esses nomes. Eu detesto. Porque não é nome, gente. É o que a pessoa possui por dentro, é o que é feito. É o trabalho que é realizado. É o caráter, é a moral. Não é nome. Nós não temos que ficar ostentando nomes. E espírita, ele gosta de ostentar nomes. Aquilo ali parece que satisfaz o egocentrismo. Parece que satisfaz a vaidade da pessoa. Qual casa que você frequenta? Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Então nós temos que entender que esses espíritos, eles não são mentor. Quem é o seu mentor espiritual? Eurípides Barçanufo. Tudo mentira. A humanidade é que vive, é que encontra-se sobre o amparo e a proteção de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e desses espíritos por aí em diante. Mas eles não têm que eles fiquem ali 24 horas no pé daquele médium. Meu mentor, é ele. Não é assim não, gente. Se você ouvir alguém dizendo isso, tenha isso como uma característica obsessiva ou uma característica de uma neurose, alguma coisa assim. Sabe? Então, só que nós temos que entender, esses espíritos, por serem espíritos nobres, eles possuem uma pleias de espíritos amigo deles que pode
se passar por eles, mediante milhões de situações no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, 1000 casas evoca o Dr. Bezerra de Menezes às 8 horas da noite. Né? Vamos falar de 8 horas mesmo, porque tem pessoas que falam, é 17, é 18, é 19, é 20, vamos nas 8 mesmo, fica mais fácil. Depois acha que não é doido. Lógico que é doido. Lógico que é doido. Então 1000 pessoas evoca o Dr. Bezerra de Menezes às 8 da noite. E nas 1000 casas evocadas, às 8 horas ele manifesta. Mas ele pode se manifestar em 1000 casas? Ele, propriamente dizendo, não. Mas sobre o mando dele, 1000 seres do caráter dele, da moral dele, da prudência dele, do conhecimento dele, amando dele, pode se manifestar naquelas 1000 casas, naquele mesmo horário, por misericórdia dele, por compaixão dele, por ele saber o quanto aquelas 1000 casas ainda são dirigidas por pessoas ignorantes, que nunca que deveriam evocar um espírito desse, porque espírito desse que late, eles têm tanto que fazer na parte espiritual, mas tanto, que não é como a gente aqui na Terra, não. Você entendeu? Acontece que na parte espiritual não existe cronômetro. Lá não existe cronômetro. Se você chegar na parte espiritual preocupado com o relógio, leve o teu daqui para lá, viu? Porque lá você não vai encontrar um lugar para você comprar uma relojoaria para você comprar relógio, não. Porque você acha que espírito evoluído está preocupado com horas? Você acha que espírito evoluído está preocupado com o passado, com o futuro? Se ele tem noção de que não existe passado, não existe futuro, e sim só presente, então se existe apenas o presente, para quê se preocupar com o tempo cronometrado? Para quê? Quem se preocupa com cronômetro somos nós, que muito imperfeitos somos, e que necessitamos devido ao nosso nível evolutivo. Porque o cronômetro aqui na Terra, acredito que seja também sinônimo de disciplina, né? Porque nós precisamos de um cronômetro, né, para fazer a gente trabalhar na hora certa, almoçar na hora certa. Eu mesmo sou avesso a tudo isso aí, porque eu não almoço na hora certa, não durmo na hora certa, não trabalho na hora certa, e as pessoas estão embranqueando a cabeça, como eu também, e eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Mas eu acho que, encarnação, Deus, como eu costumo dizer, Maria, José e todos os teus apóstolos, livrai-me do fogo do inferno. Isso é brincadeira. Então é prazeroso. Então, esses espíritos, eles são responsáveis por uma comunidade. Eles são mentores espirituais de uma família cósmica universal. Dizer que Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo são meus mentores espirituais. Isso é ser vaidoso por demais. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de disciplina, é falta de humildade.
Você entendeu? Então, você pode dizer assim, mas o que você tratou agora tem a ver com essa questão. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes. Matizes, gente, eu não vou explicar nesse vídeo o que significa uma delicadeza de matizes. Porque essa delicadeza de matizes aqui gera 100 vídeos. Só esse tema, delicadeza de matizes. E as pessoas podem não entender. Mas é muito simples aqui, isso aqui é muito fácil. Muito difíceis de apanhar que vamos tentar desenvolver. Então, da agora em diante, do número 256, Kardec vai tentar desenvolver uma matéria que possamos compreender um pouquinho mais. Mas fique atento. Sabe por quê?